Oi, gente, bem-vindos a mais uma live do Nana Night. Hoje nós estamos aqui com a Charlene, que esteve conosco na última edição, né, de 2024. E foi uma edição marcante de muitas formas. E hoje ela vai contar um pouquinho sobre como foi a experiência dela para o festival, vai contar um pouquinho como foi a experiência dela em relação à chácara, como que foi participar de tudo isso, fazer essa viagem. Até o momento nós só tínhamos tido convidados homens, né? E eu tô atrás das meninas, é porque as meninas, a maioria é muito tímida e ainda não quis aparecer por aqui. Então hoje nós vamos com a Charlene, ela que é de São Paulo, Santo André, se eu não me engano. Depois me corrija se eu Isso, estiver errada. E vamos lá, Charlene. Tudo bem por aí? tudo. Boa tarde, galera. É um prazer, na verdade, participar. Acho que como a representante feminina aí, eu estou bem apta para falar sobre essa experiência que foi incrível. E vamos embora, né? Vamos falar sobre a chácara, sobre hospedagem, sobre as amizades, sobre o maior festival de música eletrônica. Mais um ano aí que pretendemos estar juntos novamente. Oba. E, Charlene, então vamos começar pelo começo, que eu sempre pergunto para todo mundo. Como que foi que você conheceu o festival? Como que foi que você tomou a decisão de ir? Como que foi o planejamento para ir em 2024? Olha, o festival ele sempre foi um sonho, né? Desde de 2016, quando a gente ainda não tinha dinheiro para ir, era um sonho. A música eletrônica ela movimenta a minha vida há muitos anos já. Então, quando o festival veio a primeira vez, também foi toda aquela organização para poder ir. Infelizmente, a minha experiência com a primeira hospedagem que eu tive lá em 2023 não foi das melhores. Então, 2024 a gente queria, né, eu e as minhas amigas, porque nós vamos sempre juntas. Nós queríamos um lugar que fosse assim confortável, que desse um respaldo para a gente na questão de segurança, principalmente, logística e tudo mais. Nesse, então o que que a gente fez, né? Abriu para comprar os ingressos, nós compramos os ingressos para ir para Tomorrowland, porque para mim, Charlene, é um evento que eu não posso ficar de fora. Todo ano que tiver no Brasil, eu tenho que ir porque é sempre uma experiência mágica. Falo para as pessoas que não gostam de música eletrônica. Se você não gosta, vá uma vez, escolhe um dia e Eu vai, sempre porque falo, você quando vive a uma pessoa fala que experiência. não gosta, ela não gosta ainda. Isso. É um caminho sem volta. E a Tomorrowland, ela promove uma experiência. É tudo mágico lá dentro. Então, você vive e é um lugar onde você esquece as preocupações. Então, quando a gente se planejou para ir, a gente queria ir com menos preocupação possível, principalmente em relação ao lugar para ficar. E aí, o Rodrigo, que é daqui da cidade também, daqui de Santo André, você estava certa, ele é daqui da região. A gente já tinha contato de outros grupos de música eletrônica, de outros rolês. E aí ele falou: Bom, você que procurando hospedagem, eu conheço um lugar que eu fui no outro ano, é incrível, as pessoas são incríveis, a organização, acho que você vai gostar. E aí, como vem da indicação de uma pessoa que é muito de confiança, a gente abraça e vai procurar saber. Foi assim que eu entrei em contato com você. Eu fui meio que a mentora das meninas. Eu falei, não, gente, ele passou para mim, eu vou atrás. E aí a gente fez aquele primeiro contato, me senti super segura. Você passou todas as informações e isso deixa a gente mais tranquilo, né? Porque tem uma diferença entre um homem se enfiar em qualquer canto e nós que somos mulheres, né, acabar em qualquer canto. É meio diferente pra gente. Então a gente prioriza essa parte da segurança. E aí no nosso primeiro contato eu já gostei muito, assim, você sempre foi muito solícita, passou todas as informações, deixou a gente muito segura. E aí a gente nem pensou duas vezes, a gente escolheu ir com vocês porque a experiência, de fato, entregou além do que a gente estava esperando. Ah, bom, com esse relato assim bem completo, acabou que pulou umas três perguntas, você respondeu todas de Desculpa. uma vez, mas, mas abriu o leque para um outro assunto que eu queria trazer dessa vez aqui, em relação ao acolhimento para essa parte feminina, né? Tinham meninas na casa que estavam viajando sozinhas, a Pamela, se eu não me engano, já tiveram outras vezes de alguma menina ir sozinha, né? Porque quer viver o festival, porque é um sonho para muita gente, meninos e meninas, mas para mulheres nós sabemos que é mais complicado, né? Toda a questão de segurança e tudo mais. Então, tem muitas meninas que têm receio na hora de escolher aonde ficar. E como foi para você nesse sentido?
Você se sentiu que o ambiente era seguro, acolhedor? Como foi a convivência com as outras meninas da casa? Nossa, foi incrível, assim. No começo rola toda uma timidez, né? Porque teve outras pessoas que foram com vocês nos outros anos, então rola toda uma amizade que antecede isso. Aí no começo nós estávamos mais tímidas, mas assim, falando por mim, eu percebi um acolhimento natural de todas as meninas da casa, né? Claro que com algumas pessoas você tem um pouco mais de afinidade, você senta, conversa, rola aquele café da manhã que você tá ali trocando ideia, Aquela e com outras resenha pessoas nem tanto. pós-festa. Isso, mas de uma maneira geral, eu achei muito agradável, assim, porque a gente se ajudando na hora da maquiagem, na hora da roupa, e faz o cabelo, e empresta não sei o quê, aí pega o secador, isso foi muito legal. Eu acho que rolou uma afinidade muito grande, assim, uma coisa muito de estamos aqui pelo mesmo objetivo, de todo mundo tentar se ajudar. Então, principalmente o acolhimento das meninas, assim, foi extremamente importante. Eu me senti super à vontade. É, não tenho do que reclamar. E é muito bacana, porque depois que todo mundo se adicionou nas redes sociais, vira um outro tipo de interação. Você vai mantendo aquele contato. Então, falando por mim, assim, pelas meninas também que foram comigo, a gente se sentiu muito confortável. A gente, claro, fica ali mais entre a gente, mas de uma maneira geral, além de ser confortável, extremamente seguro. Acho que a organização, a prestatividade de vocês em deixar a gente confortável lá no sítio fez com que a gente se sentisse muito segura. Então foi uma experiência maravilhosa e eu sigo indicando assim para qualquer menina que, eu não tenho amigos, quero ir sozinha, o acolhimento vai ser 100%, com certeza. Ah, a gente fica muito feliz com o feedback desse. Pra quem não sabe, eu não tive essa conversa com a Charlene antes, né? Tipo, teve no final do rolê aquele negócio de, foi muito bom, muito obrigada pelo acolhimento e tal, aquela coisa assim da despedida, mas a gente nunca tinha parado para conversar sobre como que foi a sua percepção real disso, né? Além daquele feedback, aquele Google Forms do final da viagem, mas a gente nunca tinha conversado, assim. E tem alguma lembrança legal ou alguma amizade que surgiu por lá e você segue levando? Olha, eu acho que a experiência que mais me marcou mesmo foi após a primeira noite da Tomorrowland, que a gente tinha tomado aquela chuva. Cara, a gente chegar e ter um caldinho, nossa, aquilo ali pra mim, sério, eu me senti em casa de mãe, assim, quando você chega da rua e a gente sentou todo mundo ali, a maioria Com sentou, frio comeu, aí trocou ainda. ideia sobre todo mundo molhado, assim, mas sentou, comeu, trocou ideia sobre aquele primeiro dia, que foi o dia da ventania e chuva e tudo mais. Aquele momento ali, para mim, foi crucial, porque ali eu entendi que realmente estava todo mundo pelo mesmo objetivo, assim, a gente curtiu muito, aí sentou todo mundo, comeu feliz, assim, foi descansar e prontos para um próximo dia. Eu acho que isso me marcou bastante, na questão do acolhimento, assim, foi essencial. Tipo, todo mundo de pé molhado, todo molhado, chegamos juntos e a gente compartilhou aquele momento ali. Para mim foi uma celebração, de verdade. Ai, fico, fico feliz. Aquele dia do caldinho foi gostoso mesmo. É, para esse ano, a gente está pensando em umas comidinhas mais gostosas ainda, pro pós-rolê. Porque caldo, eu amo caldo, você pelo visto também ama caldo, mas, Sim. mas tem gente que às vezes precisa de uma coisa com um pouco mais de sustância, né? O Renato, por exemplo, ele precisa de uma massa, assim, um negócio para forrar o Tá estômago em antes de pé, né? dormir. Então, esse ano a gente está pensando bem nessa parte pós-festival, porque é uma resenha muito boa. Sim. E em relação a esse diferencial do cuidado e a atenção que faz a gente se sentir em casa, eu acho que ter minha mãe lá, né, ajuda bastante também, Dona Lisa, que tá sempre ali atenta a todo mundo, a comidinha gostosa. Bom, mas também temos outro ponto para falar muito importante, um ponto muito relevante, que são os looks de festival. Uma coisa que todo mundo ama ver, todo mundo quer saber, são sobre os looks, né? Como a gente se prepara e tudo mais. E você lembra de algum que foi o seu favorito, assim, que foi mais marcante, que você foi, ou de alguma das meninas que você achou o máximo?
Olha, essa parte do look é bem legal, porque eu gosto de pensar no look, de me programar, de olhar coisas, de comprar, Caprichar. de ver acessórios. Então, esse ano, eu investi nas coisas de couro, assim, com amarrações e tal, eu achei bem legal. Porque o festival, ele é muito isso, né? Ele é diverso. Então as pessoas elas se sentem livres para vestir o que elas quiserem. Então você vê gente de chinelo e você vê gente super produzido e tá todo mundo na mesma vibe. Mas eu gosto, sinceramente, eu gosto da produção porque as fotos ficam ótimas, você tem história para contar, as pessoas elogiam. Então eu pensei nisso assim e vou contar um segredo, né? Eu pensei muito baseada na previsão do tempo. Ai, Porque nos arrasou. primeiros dias nos primeiros dias eu tinha visto que a previsão ia ser meio que talvez chuva, um pouquinho de frio, e no último dia era um dia bem de calor. Então eu elaborei os meus looks pensando nisso, né? Então eu investi mais nessa parte de acessório, de coisas de cor e tudo mais. E o meu look do último dia, eu acho que foi o que eu gostei mais. Sempre de preto, porque eu sou bem, assim, básica com as coisas. Os acessórios coloridos, beleza, mas a roupa mesmo tem um pouco de dificuldade de usar coisas muito coloridas. Aquela Então, gótica, sempre né? de roupa sempre tinha roupa preta, assim. E aí, no último dia, eu resolvi, sei lá, eu fui praticamente de biquíni, mais ou menos, era uma parte de baixo mais, assim, curta, com uns acessórios de couro, e foi muito legal, porque eu recebi bastante elogios, assim, eram umas coisas bem de uns harness, assim, ficou bem legal. Combina com o meu estilo, que eu gosto mais, assim. Então, foi o meu look favorito, foi o meu do último dia. Tava bem calor, então foi assim, bem roupa mesmo. E foi muito divertido, porque recebi elogios, estava extremamente confortável. Eu sempre penso no lado do conforto também, porque, poxa vida, né? A gente quer dançar, quer se divertir, Não, não quer fora ficar pra ir no preocupado banheiro. com. Banheiro é É, sempre muito look pensando no banheiro. Tem vários looks que eu coloco assim, eu, poxa, uma meia calça ia ficar tudo. Aí eu penso, como é que eu vou ao banheiro de meia calça e body? nossa, sim, e meio arrastão. Eu levei uma também, eu fiquei pensando, falei, nossa, mas vai dar maior trabalho para tirar, para colocar. Basicamente, eu fui de saia ou de short saia nos dias, um cropped, alguma coisa mais nesse estilo, assim, para facilitar também. Porque, nossa, toda hora ter que ficar tirando. A gente pensa muito no conforto também. Gosta de estar produzida, mas gosta de estar no conforto. O fato de não ser mais banheiro químico, né, de ser banheiro, ajuda bastante na ida ao banheiro. Só de você não ter que ficar, segura a porta com a cabeça, pendura a bolsa no pescoço e segura nas paredes para fazer xixi, já facilita. Mas, mas tem que pensar toda essa parte do conforto mesmo. E na hora É, de organizar a mala, essas coisas, teve alguma dica, alguma coisa assim que te ajudou, te salvou para arrumar tudo? meu, sim. Principalmente na questão dos looks, assim, eu deixei os looks separados, eu deixei eles todos num pacotinho, assim, eu montei em casa, falei, esse dia vai ser esse dia vai ser esse dia vai ser esse. E aí eu embalei eles separados, porque aí facilita, e meio que já escolhi os acessórios que eu queria usar no dia. Então, correntinha, chapéu, óculos, eram óculos para cada dia. Então eu deixei essa parte dos looks arrumadinha, Muito e assim, organizada. o restante da mala é meio que itens de maquiagem, porque a gente quer ir bonita, duas corta-ventos ali para segurar o tranco. O tênis também, eu pensei em dois tênis, por quê? Porque Sem contando que fosse molhar. chover em algum dia, é isso. Um tênis ia molhar, que foi justamente o que aconteceu, e daria para usar outro no outro dia. Então, nessa questão de organizar a mala, assim, eu acho que o que facilitou foi ter deixado os looks prontos, né? Porque também agiliza na hora da gente se arrumar, né? A gente precisa pensar no coletivo. A gente está num ambiente, tem muitas pessoas se arrumando, muitas mulheres juntas. Então a gente já pensa em facilitar isso para que todo mundo tenha conforto na hora de se arrumar. E eu acho que deu super certo. Não, arrasou, super organizada. E lá na chácara, quando eu tinha. Antes de alugar a primeira vez, eu vi nas fotos que não tinha espelho nos quartos. Caramba! Não tinha espelho, Mesmo. tinha só espelho no banheiro. E aí, antes da viagem, eu mandei a mensagem pro dono, eu falei, poxa, pelo amor de Deus, a gente precisa de espelhos grandes nos quartos. E eu acho que isso também ajuda na hora de se arrumar, né? E acho que foi importante, assim, porque é muita mulher Nossa, junto se arrumando.
Essa informação que você passou agora é crucial, é um pedido que, assim, você foi muito certeira e eu não sabia dessa informação, mas, nossa, muito obrigada, porque realmente a gente teve a facilidade de ter o espelho no quarto, então a gente secava o cabelo ali no quarto, já começava a se arrumar ali mesmo, então facilitou muito, porque de fato, se tivesse apenas o espelho do banheiro para muitas mulheres, que nós estávamos em maioria, né? Ia dar um problema. De fato. E não, eu lembrei disso porque na Bélgica, menina, não tinha como se arrumar no banheiro pago, mas era aquela multidão de mulheres naqueles espelhos que é tipo camarim. E aí a gente, antes de viajar, as meninas sempre bem preparadas, a gente comprou na Shopee um espelhinho de grudar, e a gente grudava na perna da barraca, assim, ó, pra se arrumar. Eu falei, não, a gente não pode passar por isso de novo, eu quero espelho grande. E agora, ainda em relação aos looks, você já comentou que se sentiu livre, assim, né, para usar no visual, para dar aquela caprichada. E aí, o que você diria para quem gosta disso, para quem gosta dessa parte de montar look em relação ao festival? Buscar referências. Porque é muito legal, assim, eu tenho um estilo próprio, mas é bacana você usar num festival que, assim, você vai viver aquilo uma vez só no ano. Então, viva isso intensamente. Então, busque referências, tem muitas coisas na internet, né, de outros festivais também que você pode se apropriar para se organizar. Compre as coisas com antecedência, porque se der alguma coisa errada, você pode trocar, dá tempo. Então, assim, já compramos lá para outubro? Meu, já dá para começar a pensar no look, sabe? Vai pensando no que você quer usar, vai testando algumas coisas. Então, a gente tem muito essa facilidade hoje de pesquisar, conseguir comprar pela internet com antecedência, né? Porque tem coisas que demoram para chegar. E assim, não precisa investir em coisas caras. Você consegue montar um look muito legal, sendo criativo. Então, e nessa base, assim, eu vou usar até o Rodrigo como referência. Ele estava com vários looks muito legais, coisas que ele foi adaptando, que ele comprou, que ele montou. E, meu, tava super da hora a roupa dele. E a gente investe muito em acessório, pinta o rosto e tudo mais. Tem várias referências Glitter, muito muito legais na glitter. internet. Isso, é disso que a gente gosta. Então, para quem está pensando em ir no festival esse ano pela primeira vez, por exemplo, já começa agora, sabe? Pesquisa algumas coisas, gostou, compra, testa, porque aí você vai ter mais tempo de elaborar isso melhor. E aí você vai pensando sempre no conforto, na praticidade de ir no banheiro, que isso é uma coisa muito legal, e se preocupar bastante com o que você vai pôr no pé. Porque é muito tempo em pé, né? Tudo bem, a gente sente em algum momento, mas assim, se não for confortável, você não vai aguentar curtir o rolê. Vai acabar o rolê mais cedo. Então, se preocupa com um tênis confortável ou uma bota, algo que vai fazer você sustentar o look por mais tempo, né? E se sentir confortável para não passar perrengue. Esse ponto do sapato é super importante. Quem assistiu o vídeo da semana anterior, que foi com o Vini, é, sabe do incidente da bota que aconteceu na Bélgica. Então, assim, se você quer usar uma bota assim bafônica, compra agora e já começa a maciar, porque senão seu pé não vai aguentar. É muito tempo em pé, muito tempo andando, muito tempo dançando. Esse negócio, ah, não, eu sento de vez em quando. Olha, se você estiver curtindo comigo a oportunidade de sentar, vai ser quando for comer. E olha lá. Isso. Então, parte importante, ponto importante. E sobre o festival, a sua experiência no festival, é, qual foi o seu momento favorito do festival? Nossa, isso vai chocar pessoas, na verdade. Por quê? O meu momento favorito foi o primeiro dia. Eu não encerrei no main stage. Eu gosto muito de um DJ alemão chamado James Blomqvist. Eu já o tinha visto em algumas outras oportunidades aqui em São Paulo mesmo. Fui num outro festival, e aí teve o Made Rui, e ele tocou junto, e eu me apaixonei, assim. E aí, quando eu vi que ele ia tocar no palco da Tomorrowland, no Tulip, falei, eu preciso ver esse homem novamente. Então, de longe, assim, o meu momento favorito é muito louco. Foi fora do main stage. Claro que o main stage sempre entrega tudo, né? O Mas main stage é o foi show, conseguir. né? É a coisa visual. Eu acho que pelo Isso. menos um E encerramento a pessoa tem que se dedicar para o main stage, mas os outros. isso, Hoje em dia nossa. eu já falo, ah, os outros eu vou pelo som. Mas antigamente eu só É, queria ficar no main stage. Na 2015, meu Deus, curti pouco os outros palcos. então, o que eu fiz, né? Eu queria muito ver esse DJ.
E aí eu abri mão de ver o Hardwell no encerramento, porque eu já vi o Hardwell inúmeras vezes, eu sei que o cara é animal, assim, mas eu preferi ver outro som de um cara que eu gosto muito, e aí eu consegui ficar bem perto, assim, porque é realmente só uma galera que gosta muito estava lá. E foi incrível, foi surreal, eu me arrepiei do começo ao fim, eu fiquei bem pertinho, eu curti o som. Pra você ter uma ideia, as pessoas me mandaram mensagem pra me lembrar de comer, porque, tipo assim, ó, tá acabando o festival, você nem comeu ainda. Falei, nossa, é isso mesmo. Então, tipo, eu curti até o finalzinho dele, corri pra comer e depois nós já fomos embora, porque foi uma experiência incrível. O restante do festival, confesso que eu fiquei mais ali no main stage mesmo, né? A gente sabe que os grandes DJs estão ali, principalmente do finzinho da tarde pra noite. Mas o meu momento favorito, assim, disparado, foi na sexta-feira com o Jane Blomqvist no palco Tulip. Foi incrível. E eu fui sozinha, assim, todo mundo me abandonou e eu fui. Ah, arrasou. Não, mas eu acho que esses momentos são realmente os que mais ficam para a memória. É, acho que em 2015 eu fiz algo parecido, assim, eu me perdi da minha galera e foi memorável. E mas é isso, você tá certa, tem que aproveitar que ali é o seu momento, você estava ali pronta para viver essa oportunidade. Então, muito bem, gostei de saber assim. Esse ano, né, se tudo, ao que tudo indica, o Tulip vai ser substituído por um palco novo, o Atos, né, dizem por aí. E aí teremos um palco novo, bonito para curtir, viver mais momentos assim. E, Jarene, se você pudesse dar um nome para essa edição que você viveu com a gente, assim, qual nome você daria? Um nome que você acha que combine, assim, com o clima que o Nananai se promove para sua vivência no evento? Foi de longe, assim, se for para dar um nome, foi a edição do conforto, do acolhimento. Acolhimento, eu acho que é uma palavra melhor. Foi a edição do acolhimento. Eu acho que muito em relação à experiência negativa que eu tive no outro ano, com uma outra hospedagem, né? Ter vivido isso com vocês em 2024 foi muito essencial, assim. Então, eu me senti muito acolhida. Então, a palavra realmente é essa, assim, acolhimento. Porque eu acho que quando a gente vai para um festival no nível Tomorrowland, a gente espera passar menos perrengue possível. E eu acho que tudo foi muito funcional com vocês, assim. O clima da galera, as pessoas, os assuntos, e principalmente a parte que a gente celebrou juntos, assim, aquele finalzinho também, de todo mundo agradecendo, meio emocionado. E tudo deu certo, né? Porque pra gente é um momento de lazer, pra vocês é lazer e responsabilidade. Então a gente sentiu esse alívio no rosto de vocês, essa felicidade de ter proporcionado pra gente uma experiência muito boa. Então, da minha parte, assim, acolhimento eu acho que é a palavra. Ah, que linda. Bom, estamos chegando próximos ao fim e eu queria encerrar pedindo. Encerrar não, ainda tem mais umas. Dependendo da sua resposta, talvez a gente ainda tenha mais uma ou duas perguntas. Mas qual conselho você daria para outras mulheres, outras garotas que sonham em viver a Tomorrowland Brasil e ainda não sabem por onde começar ou tem algum receio? Olha, a dica que eu dou para as meninas, assim, mesmo que você vá em grupo ou vá sozinha, é organização, sabe? É com bastante antecedência pesquisar o lugar que você vai. Compre o ingresso, porque assim, se é um sonho, compra, né? Compra e vá resolvendo as coisas. Então, o próximo passo é comprei, resolve a hospedagem. Então, busque um lugar seguro, com referências, indicações de pessoas conhecidas, porque você sabe que aquilo já dá certo. Entre em contato com antecedência, igual eu fiz com você, porque você sente que a pessoa que está organizando é realmente responsável, não vai te deixar na mão e vai ser feliz, sabe? Eu acho que não vale a pena a gente adiar sonhos por ter medo ou por se sentir insegura. Você se planejando bem, você consegue realizar sonhos. Vou até contar uma experiência pessoal rapidinho assim. Fica à Fui vontade. para Copacabana ver a Lady Gaga e fui sozinha e foi uma experiência incrível, assim. E aí, o que eu fiz com antecedência? Eu cheguei na sexta-feira e fui mapear o lugar. Fui olhar onde era o palco, como é que eu ia acessar, porque isso deixa a gente mais segura, né? Mesmo indo sozinha, você consegue ter uma noção de segurança. Então,
eu prestei atenção no quê? Que todo mundo acessa pela rua e já fica pela rua. E aglomera de pessoas. E aí você não tem muito para onde ir depois. Então, o que eu fiz? Eu entrei pela rua e dei a volta por trás do palco e entrei pela praia. Acessei a multidão pela praia. Porque ali eu tinha um lugar seguro para sair se eu precisasse, não muito aglomerado. E fiquei num lugar de frente pro palco e pro telão. Então, assim, essa coisa de mapear, pesquisar, procurar referências é muito bom para quem está indo sozinho ou para quem está indo em grupo pela primeira vez. E a Tomorrowland é muito assim. Você pesquisa, tem um monte de referência, você conversa com muitas pessoas que já foram, que nem você já foi para a Bélgica. Então, se eu quiser ir para a Bélgica, eu já sei com quem que eu vou perguntar as coisas, mais ou menos nesse sentido. Então, meninas, se vocês sonham em ir para Tomorrowland, compra o ingresso, depois entre em contato com a Naná e vai com ela, porque é garantido que vai ser 100% tranquilo e sem perrengues. E assim, surgem pessoas, para mim, o tempo todo, é, com suspeita, com desconfiança, principalmente quem é estrangeiro. Recentemente eu estava num grupo de chilenos e tal, e aí o pessoal alucinou para me tirar do grupo porque meu número não era do Chile, por uma questão de desconfiança mesmo. E aí eu entendo, inclusive um dos motivos, né, de eu ter começado com essa série de vídeos chamando o pessoal que foi nas outras edições, é justamente esse, é trazer mais segurança para as pessoas. Eu sei que isso não garante nada também, mas no mundo que a gente vive hoje, a gente sabe que é muito difícil, né? Toda essa questão de segurança, especialmente quando você lida com uma pessoa que você não conhece. E viajando sozinho ou em grupo, sempre existem essas questões, né, que a Charlene pontuou. E essa questão da organização é essencial, é super relevante, mas ter referências também é muito importante. E não desistir de sonhar, não desistir de ir por insegurança. O melhor que se pode fazer é fazer como a Charlene, checar o máximo possível as possibilidades para você tornar aquela insegurança apenas algo passageiro, porque a ansiedade, a insegurança, elas fazem parte e nos previnem de entrar em situações ruins. E aí que vem essa parte, né? O planejamento, a dedicação, para você conseguir minimizar o máximo possível qualquer questão relacionada a ela. E para quem está assistindo, Charlene, que está na fase de dúvida, o que você diria sobre escolher o Nananice como parte dessa jornada para o festival? Nossa, para quem está em dúvida ainda, tira a dúvida e já entra em contato logo para garantir a vaga, porque até pelo feedback, né, de quem foi outros anos com vocês, a gente se sente ainda mais seguro, porque a tendência é só melhorar, assim, a sua iniciativa em fazer essas lives, em sempre planejar isso com muita antecedência, para que torne uma experiência segura para todo mundo, é essencial. Então, quem está em dúvida ainda,